hoje eu vou te mostrar exatamente como que você não vai se estressar com o Claude e nem com nenhuma outra inteligência artificial. Gente, se vocês não receberem o resultado que vocês querem de primeira, o problema não é a inteligência artificial. O problema é você e eu vou te mostrar como que dá pra consertar. Mesmo que o resultado inicial tenha saído muito ruim, tem como ajeitar. E não, eu não vou te falar que o problema está no seu prompt. Que negócio de prompt o quê? Tá na sua determinação. E se você não me conhece ainda, meu nome é Laís Mesquita, tenho 3 empresas e hoje em dia eu ensino inteligência artificial para empreendedores que querem parar de fazer coisas operacionais e querem, de fato, ter tempo criativo para brilharem nas suas áreas de expertise. Menina, como falou bonito. Bora lá, deixa eu mostrar. Sempre que eu vou gravar vídeo pro YouTube, eu gosto de gravar utilizando um material de apoio, que eu chamo de caderno secreto, que inclusive eu utilizo esse material depois para entregar pros meus clientes, porque tem muito valor. E é como se fossem apresentações de slide, só que ao invés de ser horizontal é na vertical. Deixa eu mostrar um pra vocês entenderem. Esse caderno secreto aqui, ó, ele tem divisor vertical, com os guarda-chuvazinhos caindo, tem título, não sei o que, tem as imagens geradas por IA, que eu amo. Esse aqui sou eu, tá? Ele tem aqui todo o conteúdo dele, maravilhoso. Só que isso aqui foi muito coisa de ir e voltar com o Claude. Tipo, eu falava, olha, eu não gostei disso. Então me mostra 3 opções de títulos diferentes desse componente pra eu escolher o que eu quero. E assim eu fui eternamente, até que chegou no momento em que, pronto, beleza, realmente gostei desse resultado. Aí eu, muito bonita, já pedi pra ele gerar uma skill disso. Amada, não coloque a carruagem na frente dos bois. Por que isso foi um erro? Porque isso aqui, ele não fez de cara correto. Eu tive que gastar horas pra ajustar. Então, embora ele tenha anotado esses ajustes no diário do especialista dele, e se você não tá entendendo nada que eu tô falando, eu tenho um curso completo onde eu ensino a forma correta de utilizar a inteligência artificial através de equipes e uma estrutura de pastas. Tem um link aqui embaixo na descrição, caso você queira saber mais. Mas enfim, mesmo ele tendo anotado os ajustes que eu pedi nesse caderno secreto no diário do especialista, que é basicamente um arquivo de texto, quando eu pedi pra ele fazer o segundo, deixa eu mostrar a grandíssima bosta que voltou, perdão a palavra. Porque, gente, isso aqui é uma coisa básica pra mim. Como é que ele vai colocar um texto desse por cima das coisas? Tipo assim, não tá legível, entende? A imagem tá maravilhosa, mas não está legível. Outra coisa, amor, a gente tá em que ano, hein? Que eu esqueci que ano que a gente tá. Ok, acertou aqui no divisor vertical, mas aí ele já botou uma foto cortada. Eu tenho certeza que a foto tá linda, mas tá cortada. Isso aqui, ó, você acha que tá bonito? Se a fonte não aceita um acento, não bota essa fonte. Tudo bem que é uma fonte da minha marca, mas aí você troca pela outra, a Lufga. Olha essa foto aqui, ó, solta do nada. Ele tá no caminho, mas falta ainda. Esses lugares aqui, ó. Vocês estão vendo que tá demorando pra carregar, né? Existe um negócio que a gente programa e fala assim, olha, gera com lazy load. Que aí significa que sempre que você abre a página vai carregar mais rápido as imagens. Enfim, gente, são alguns detalhes, tá? Né? Que ficou uma bosta assim gigantesca. Mas dava pra melhorar muito mais a estrutura dele, sabe? Uma outra coisa aqui, no caderno secreto de referência, tem essa aba aqui, ó, portfólio, onde você clica, né? Aí abre e tem todo o nosso portfólio de passeios dentro. Vocês estão vendo essa aba nesse caderno secreto aqui, porque eu não tô vendo. Aí, eu sei que eu deixei esse caderno pra trás, tipo, eu deixei como arquivo mesmo. E aí eu pedi pra ele gerar outro sobre o passeio Vale Nevado Full Day. De novo, ó. Cadê a cara do Harry, do meu filho? Não dá pra ver, né? Porque a letra ficou na frente. Aí aqui nesse ele já colocou a aba do portfólio, mas o portfólio não tá dentro. Tem um link pra você acessar o portfólio fora. Assim, ele alucina às vezes, né? Aí vamos ver. Gente, pelo amor de Deus, olha a referência. A referência é essa. Tem o título do capítulo e o número aqui do lado. Aí nesse aqui ele colocou o componente muito maior e trocou pelas iniciais. São detalhes bestinhas, mas é que faz a diferença, né? Quando a gente quer criar um template pra que seja sempre replicável. E aí ele foi, e ele já sabia que o estilo das minhas fotos é Polaroid. E aí ele colocou 3 Polaroids em cima e 3 fotos aleatórias embaixo, que eu não sei nem quem é essa pessoa. Aí ele foi, aqui, essa imagem tá até bonita, mas não tem consistência visual com a personagem, né? A personagem Lalas é essa. Não tá igual aqui, ela tá com o cabelo mais curto. Aí ele foi aqui, ó, botou todo o itinerário de forma totalmente boring, porque ele poderia ter colocado uma vanzinha indo de um lugar pra outro, tananã. E aí, gente, eu tenho 2 opções. Eu posso ficar aqui mais 10 minutos falando todos os erros que ele cometeu. E, no caso, pedir pro Claude corrigir erro a erro, e ele vai anotando, obviamente, no diário de especialista. E vai funcionar, tá? Porque a cada vez que você vai adicionando mais ajustes, ele vai entendendo as coisas que ele vai errando pra nunca mais errar novamente 2 vezes. Mas existe
um método muito mais rápido pra você conseguir o template perfeito que você quer. E eu tô falando isso pra qualquer coisa visual, tá? Pode ser pra thumbnail de YouTube, pode ser pra Reels, pode ser pra caderno secreto, slides, o que for de visual, você vai fazer o seguinte. Você vai abrir o Claude. Eu vou, inclusive, mostrar a conversa que eu acabei de ter com ele. Eu enviei. Sempre que eu te pedir pra gerar cadernos secretos pra mim na We Love Chili, qual estrutura você vai seguir? Me diga o passo a passo com o máximo de detalhes. Abra um HTML pra me explicar direitinho. Quero aprovar com você cada seção, cada detalhe, pra que seja de fato uma skill. Sabe? Pra quem não entende a diferença de SOP e skill, SOP são os procedimentos operacionais. É o que a equipe consulta sempre que vai executar alguma tarefa. Então, se a gente entra aqui em Wiki Equipe, dentro de SOPs, vão ter todos os SOPs que os meus agentes utilizam pra fazer as minhas coisas. Então, até eles entregarem pra mim um negócio perfeito, sem eu ter que ficar fazendo ajuste, fica sendo SOP. No momento em que eles entregarem perfeito e eu não precisar ajustar nada, vira um... Beleza. Aí eu enviei esse prompt aqui pra ele. E aí, sabe o que ele abriu pra mim no Chrome? Deixa eu mostrar pra vocês, porque a gente vai fazer essas mudanças juntos. Simplesmente um documento de especificação pra aprovação. Então, olha só. Como um caderno secreto nasce. Gente, já pega a pipoca aí, porque a gente vai fazer esse negócio vírgula por vírgula pra vocês entenderem e conseguirem replicar pro que vocês quiserem. Vocês querem fazer template de carrossel pra que sempre saia carrossel naquele formato bonitinho, não sei o que. Esse é o passo a passo para que o Claude sempre entregue com consistência para você. Então aqui vocês estão vendo, ó, que ele colocou o fluxo de criação, como que ele estrutura o hero principal, a prévia de capítulos, card band de conteúdo, card station, card div. E vocês acham que eu sei o que é card div? Eu sei lá, gente, eu não entendo de programação. Mas a gente vai ler e a gente vai entender porque tá tudo em linguagem natural. Então beleza, como um caderno secreto nasce? Cada caderno tem um tema. Exemplo, Vale Nevado Full Day. Então antes de escrever uma linha de HTML, o Larry coleta os... Larry é o orquestrador da equipe, tá? O CEO. O Larry coleta os insumos e o Félix monta o arquivo seguindo a anatomia abaixo, sempre nessa ordem. Então, insumo número 1. Briefing do tema, o Larry define. Aí depois, geração, imagens Lalas mais patches. Pixel, que é o nome da agente via GPT Image 2, porque eu prefiro a geração de imagens do chat GPT, através do Codex, que é muito melhor do que do Cloud. E você pode instalar o Codex dentro do Cloud para você utilizar. É só você digitar, instale o Codex para mim, para abrir via terminal ou auth. O auth é um negócio que é tipo... que tá autenticado dentro da sua conta do Cloud para você utilizar. Então, você consegue ter o melhor dos dois mundos. Aí depois, construção, HTML do caderno, o Félix faz. Depois, revisão e aprovação. E por último, publicação. Ok. Então, insumos que o Félix precisa receber. Tema do caderno, nome dos capítulos, conteúdo de cada capítulo, imagem hero principal, imagens de card band, fotos reais, identidade visual. Eu tenho construído já um kit de marca da We Love Chili. Deixa eu mostrar pra vocês, porque isso vai garantir a consistência visual de todas as coisas que vocês pedirem na vida. É basicamente isso aqui. Você faz dentro do Cloud Design. Já tem um vídeo meu no YouTube explicando passo a passo de como você pode fazer isso bem pra sua marca. Mas basicamente, ó, tem as cores, tem logos, tem tipografia, tem ícones e elementos, anatomia da letra. É super completo. E o melhor é que tem também, tipo, as ilustrações que eu gosto de usar. Então, tipo, ele não precisa inventar nada porque já tem tudo aqui. E já tem os componentes que eu gosto, pra ele sempre utilizar os mesmos e não ficar alucinando, inventando, sabe? Então, tem tudo aqui. Aí, percebam que ele falou aqui. Identidade visual, quem fornece? Componentes, We Love Chili. Tá muito amplo, certo? Porque, tipo, componentes We Love Chili tá buscando de onde? Porque eu tenho um arquivo no meu desktop que chama Kit de Marca We Love Chili, que é esse aqui, ó, que tá bem na esquina. Mas eu também tenho uma diretriz, que é um arquivo de texto dentro da minha WeWiki, que é onde todos os meus agentes trabalham, onde tem a especificação escrita de como que é o meu design system. Então pode ser que esteja havendo aí um conflito, porque em um caderno secreto tem componentes muito mais bonitos do que o outro, então vamos ver de onde que ele tá buscando. Aí você vem aqui, eu uso o Cloud no Antigravity, tá? É preferência pessoal, mas se você usar no Cloud, no aplicativo desktop, vai funcionar do mesmo jeito. Então, eu perguntei, eu quero saber de onde que você tira as inspirações para criar os componentes do caderno secreto. Aí ele respondeu que ele tá pegando a referência tanto do caderno do Vale Nevado, que é a referência master, quanto uma tarefa, que uma das minhas entradas de diário, eu falei como que eu queria o caderno secreto, e o Kit We Love Chili, só que ele tá buscando dentro de uma skill. Então, vamos verificar, porque assim, o mais completo que eu tenho, o último, é esse que tá no meu desktop. Então, vamos verificar. Como você faz? Aperta Option, clica no arquivo, botão direito e copia, porque ele vai copiar dessa forma com o nome do caminho. Se você não aperta o Option, fica só assim, ó, sem o nome do caminho. Então, Option, copiar, absorva tudo
que tem nesse kit de marca da We Love Chili e veja se tem as mesmas coisas que já tem dentro aí dessa skill do ponto 3 que você falou. Porque a ideia é que você busque sempre em um lugar só os componentes pra você criar o caderno secreto. E nesse kit de marca tá super completo, tem mais de 400 componentes que você pode se inspirar pra pegar os que mais fazem sentido de acordo com cada tema. Aí ele falou, o kit e o que já tínhamos são quase idênticos. A grande diferença é, de novo, tem 4.9 megabytes. É o catálogo completo, enquanto a pasta atual não tinha um catálogo completo. E aí tem uma série de outras coisas que eu adicionei que não tinha na pasta atual. Então, olha o que ele já fala. A regra nova que eu vou gravar. Antes de montar qualquer caderno, abro o Componentes Caderno Secreto offline e escolho os componentes que fazem sentido pro tema específico daquele caderno. Nunca improviso o CSS do zero, tudo vem dali. Aí, continuando. Hero principal. Hero é a seção master do caderno, né? É tipo... Isso aqui é a seção Hero. A primeira tela do caderno ocupa 100 VH, que é a altura da janela toda. Foi uma coisa que eu solicitei porque ele tava colocando uma Hero pequena. Tem a imagem gerada com a Lalas e os Pets Pixar como fundo. O título do caderno em fonte Chalk e um conjunto de chips que resumem o tema em palavra-chave. Então, o preview ao vivo seria, tipo, We Love Chili, Caderno Secreto, Inverno Vale Nevado, isso aqui é a fonte Chalkies, aqui Lúfiga, que é tipo uma descrição básica sobre o tema, e os badges aqui, um resumo. Eu não preciso desses badges, porque vocês percebem que tá muito cheio. Se eu tiver só o título e o subtítulo, tá perfeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um print disso daqui e vou lá falar com ele. E eu vou falar o seguinte. Olha, eu vou te mandar a imagem de referência e eu quero que você me fale o que precisa mudar nas regras de criação do caderno secreto para que nunca fique na frente dos rostos gerados na imagem. Ou seja, eu não quero que nenhum texto fique na frente da personagem Lalas, eu não quero que fique na frente dos Pets Pixar, e eu acho que, assim, eu posso dispensar os badges do final. O que eu não dispenso é a parte de cima, onde tem o We Love Chili, depois o título em Chalkies, depois o subtítulo em Lúfiga, mas eu quero que você possa depositar esses textos da melhor forma, para que fique visível, bonito, legível, premium, mas não fique na frente do rosto dos personagens. Então, me diga o que você precisa acrescentar como regra. Então, vocês entendem, gente, que não precisa você dizer o que ele tem que mudar. Você tem que falar o que você não quer que aconteça. E ele vai identificar a regra que ele precisa criar para que ele mesmo não erre no futuro. Aí olha o que ele responde. Entendi perfeitamente. São duas regras que precisam andar juntas. Uma para Pixel na geração de imagem e uma para o Felix no layout HTML. Aqui tá o que precisa ser acrescentado à spec. Regra 1 para o Pixel. Prompt de geração de imagem. A imagem do Hero deve ser gerada com composição em duas zonas. Zona superior, 0 a 40% da altura, que deve ser céu, neve, paisagem, fundo limpo. 0 personagens aqui, é onde o texto vai morar. E a zona inferior, 40 a 100% da altura, Lalas e os Pets Pixar, posicionados no centro baixo ou nas laterais. Rostos sempre voltados para frente ou levemente para cima, mas nunca ultrapassando a linha dos 40%. Regra 2 para o Felix, para o layout HTML do Hero. Texto ancorado no topo, não no meio. Ele fala exatamente como que o Felix tem que posicionar esse título. Texto com a largura máxima de 60%, centralizado, evitar as bordas, etc. E ele pergunta, posso já aplicar essas duas regras no spec caderno secreto? Aí eu vou falar, sim. E o mais legal, gente, é que se você não souber nada de design, tipo, ok, tô vendo isso daqui, eu não sei como dizer pra ele que eu não quero essa parte. Você tem duas opções. Se você tem um Mac, você pode apertar Command Shift 4, que vai abrir esse seletor, onde você pode tirar um print da parte específica que você quer alterar, joga lá no Cloud e fala pra ele, olha, isso aqui não quero, tal. Ou então aqui ele já coloca os nomes das coisas, até pra você aprender também. Então essa parte que tem o Love Chili Caderno Secreto chama Eyebrow. Embaixo é pio de contexto, título chalk, subtítulo, chips, sabe? Então fica mais fácil você se comunicar com ele. Não precisa programar nenhuma linha. E olha que legal que ele já deixa também um negócio pra aprovar ou não. Então, essa estrutura do Hero está certa pra você? Falta ou sobra algum elemento? Aí eu já coloco ajustar. Enfim, mas não tá fazendo nada aqui porque não tá configurado pra fazer nada. Eu prefiro falar direto com o Cloud. Ok, aí depois, prévia dos capítulos. Logo após o Hero, o leitor vê um mapa visual do que espera ele, um grid de cards, um por capítulo, com ícone We Love Chili, nome do capítulo e número de ordem. Funciona como índice visual e cria antecipação. Aí tem as regras do grid, quantas colunas
ícone, número do capítulo. Ele já deixa aqui uma pergunta pra mim. Os cards da prévia devem ter scroll suave até o capítulo quando clicados e devem mostrar uma miniatura da imagem do capítulo ou só ícone mais nome. Isso é legal porque ele já tá prevendo as coisas que ele pode errar. Então já aproveito pra responder. Vou tirar um print dessa pergunta e vou responder lá pra ele. Sim, eu quero que permaneça com um ícone representativo do capítulo e que quando clique faça scroll suave até o capítulo em si. Aí depois vem a porta de entrada do capítulo. Cada capítulo começa com um card band, que estamos aprendendo o que é isso aqui, esse elemento, que é uma banda fotográfica que ocupa 90 VH. No topo vai ter badge capítulo 01 em maiúscula. No fundo, o nome do capítulo em fonte Chalk. A imagem é gerada pelo pixel, sempre com a Lalas e os pets no cenário do tema, que é exatamente a forma que eu quero. Aí aqui tem algumas especificações de altura. Ele vai botar um degradê escuro no rodapé para garantir a legibilidade do título. Mas uma coisa que eu já sei é que essa fonte minha, Chalkies, não se dá bem com acentos. Então, eu vou falar para ele, quando tiver acento, aí você pode usar a fonte lúfiga. Não tem nenhum problema. Aí depois vem o conteúdo do capítulo. Aí tem aqui a hierarquia tipográfica. Mas isso aqui eu preciso ver exatamente qual é o peso das coisas que eles estão usando. Porque, por exemplo, isso aqui eu não gosto. Eu gosto do peso que usou no título, mas aqui, tá um peso muito grosso, eu quero uma coisa mais fininha. Então vamos pedir pra ele variações. Aí eu vou aqui no meu caderno de referência e eu vou falar pra ele as coisas que eu gosto. Então, eu gosto desse peso aqui pra título, do conteúdo de cada capítulo. Gosto desse peso pra título. E eu gosto também de usar sempre essa cor azul navy pra título, ou então branco, se o fundo for mais escuro. E vermelho, ou então alguma das cores de marca da Love Chili pra as palavras mais importantes da frase. E aí eu gosto disso aqui, ou no caso, o conteúdo em si, né, o corpo. E gosto desse peso aqui pro corpo. E colo pra ele. Aí, isso aqui, já tá embaixo. Poderia ser um texto mais longo, mas eu gosto desse peso aqui pro conteúdo mesmo. Agora eu quero que você abra pra mim um HTML com essas 3 coisas pra eu visualizar, se você entendeu. E eu quero que você coloque título, subtítulo, uma Polaroid com foto e embaixo o conteúdo em si, o corpo, nesses pesos que eu te enviei. Aí já vamos ver o que ele vai responder pra ver se ele entendeu. Uma coisa importante também que eu notei que ele não colocou ali na spec é isso aqui, né, que a gente tá analisando passo a passo de fazer os cadernos. Ele não colocou nem aqui na seção Hero do capítulo, nem no conteúdo do capítulo, que eu quero esse componente aqui como componente de título do capítulo. Então, por exemplo, aqui tem a seção Hero, ok. Aí aqui tem uma frase correspondente ao que tá acontecendo ali na imagem, mas o título do capítulo mesmo, eu quero que esteja nesse componente aqui, e ele não colocou na spec, então era uma coisa que ele já iria errar e eu já vou falar agora. Olha o que ele mandou. Nível 1, título. Nível 2, subtítulo. Nível 3, palavra em destaque, só pra mostrar, tipo, que ele entendeu as cores de marca, né, pra colocar. Corpo, correto, como aparece num capítulo real. Então, acho que eu prefiro deixar só o título e o conteúdo em si, não precisa do subtítulo. Uma variante no fundo escuro, e é isso. Aí, continuando, ele colocou aqui polaroids de fotos, que não são as polaroids, que estão bem bonitas, ok. Aí tem as regras das polaroids. Fundo branco, rotação leve e aleatória, legenda em lúfiga, 400, centralizado, ok. Hover eleva a sombra, perfeito. Checklist interativo, caso queira colocar. Isso daqui, já não tá legal. Por quê? Lá no meu kit de marca tem uma centena de elementos, então ele se prender só a esses vai deixar o negócio limitado. Então, deixa eu já colocar pra ele. Aqui não faz sentido você se limitar a esses 2, porque lá no kit de marca tem mais de 400 tipos de elementos. Então, você estaria limitando a sua própria criatividade. Aí depois vem os cards de destaque, que estão maravilhosos. Aí depois vem o card div, que agora eu entendi que é o divisor guarda-chuvas. Então, entre capítulos, uma chuva de guarda-chuvas coloridos animados, que é o símbolo da nossa marca, sinaliza que um bloco acabou e outro começa. É a assinatura visual do Caderno Secreto Love Chili. Perfeito. Aí detalhes técnicos, 12 guarda-chuvas, as cores da marca, animação, forma, legenda. Ok. Aí ele colocou essa legenda, fim do capítulo. Não precisa. Não quero essa legenda horrorosa que caga nos meus guarda-chuva, não. Não precisa disso de fim do capítulo. Aí depois, CAD Laís, a voz da Laís. O Caderno Secreto existe porque a Laís foi lá. O CAD Laís é o bloco onde ela fala em primeira pessoa, opinião, dica pessoal, aviso que só quem viveu sabe. Diferencia o caderno de qualquer guia genérico da internet.
Então é como se fosse um componente onde eu apareço, vai ter minha fotinho aqui falando: Vale Nevado em dia de semana muda tudo, a fila do teleférico some, a neve está mais preservada e você consegue almoçar sem estresse. Vai numa quarta ou quinta se puder. Na HTML geral, o avatar é a foto real da Laís ou uma gerada pelo Pixel, não as iniciais. Eu gostei, mas eu não gostei do componente em si, tipo, tá muito simples. Então deixa eu tirar print e falar. E sempre que vocês não gostarem de nada, vocês vão falar exatamente isso aqui, ó. Olha, eu achei muito simples esse componente. Eu quero que ou você olhe no kit de marca se tem outros que você pode substituir. Se sim, abra um HTML com pelo menos 10 opções para eu escolher. E se não tiver no kit de marca, opções para eu escolher, obviamente baseados como referência, ou kit de marca da We Love Chili, não alucine. E aí ele vai abrir várias variações para eu escolher. E foi exatamente isso que eu fiz, gente, quando eu quis decidir sobre os meus divisores verticais. Eu não sabia ainda quais que eu queria, então eu pedi pra ele abrir 20 opções, isso aqui era pros cadernos secretos da We Love Business, pra eu escolher. Então é assim que você vai moldando as coisas pra saírem tal qual você quer. Aí depois eu acabei decidindo por esse, que é um guarda-chuvinha, ó, descendo. Mas aí depois eu pedi pra ser na vertical. Então, ó, a escolha final foi esse aqui. E aí eu acabei de pedir a mesma coisa pra ele, mas pra esse componente da dica de amiga que eu vou dar lá nos meus cadernos secretos. E por último, CTA final. O último bloco do caderno. Fundo Imperial Red, título chalk, botão branco com a ação principal, fecha o caderno com uma chamada clara pro próximo passo, falar com a equipe Love Chili. E ele já colocou algumas variações de CTA, de acordo com as coisas que eu normalmente falo. E por mim, tudo bem, gostei. Agora, o que ainda não decidimos. O caderno do Vale Nevado foi entregue como prova de conceito. Esses itens estão na spec original, mas precisam de uma decisão sua antes de serem implementados. Suporte a vídeo. O caderno deve suportar vídeos verticais e horizontais embutidos dentro dos capítulos. Como você prefere? Embed do YouTube e Instagram ou vídeo local? E onde fica no capítulo? Antes ou depois das Polaroid? Vou abrir lado a lado, porque eu tô vendo que são várias perguntas que ele tá com dúvida pra responder tudo de uma vez só. Em relação ao suporte a vídeo, você vai colocar o vídeo de acordo com o script do YouTube. Lembra que a base do script sempre já vai estar no Notion. Então lá no Notion já vai estar o posicionamento exato das fotos Polaroid, dos vídeos, e aí você só replica no caderno. Agora, uma coisa que eu queria adicionar, que eu não tinha te pedido, é para adicionar uma aba lateral. Vou te mandar o exemplo, que tem tanto o portfólio da We Love Chili. No caso, o portfólio da We Love Chili, se o tema eu estiver falando de Santiago, aí vai ser o portfólio Santiago, verão ou inverno, de acordo com a estação do ano, do tema daquele caderno. Ou então, se eu estiver falando do Atacama, vai ser o portfólio do Atacama. E aí, ao lado dessa aba portfólio, eu quero que tenha a aba vídeos. Porque aí eu posso anexar quaisquer vídeos que eu já tenha falado sobre aquele mesmo tema. E aí eu quero que dentro dessa aba tenha uma separação clara entre vídeos YouTube e vídeos Reels. E aí eu quero colocar o link lá, de forma que a pessoa pode clicar no link e abrir diretamente na plataforma correspondente àquele vídeo. Mas os vídeos que estão dentro do caderno secreto, que fazem parte do conteúdo, esse sim eu quero que esteja tipo um embed dentro. Não é vídeo local, não. Aí, número 2. Changelog para colaborador. Cada vez que alguém da equipe atualiza uma sessão, aparece avatar, mais nome, mais data, hora ao lado. Isso é para quê? Mostrar para os lovers que o conteúdo é vivo e atualizado ou controle interno da equipe? É para mostrar para os lovers que o conteúdo é vivo e atualizado. 3. Guia com filtro por categoria. A visão de guia, container com múltiplos cadernos, tem aba lateral, portfólio mais cadernos, home com categorias e filtro. Isso vai ficar no site Love Chili ou na comunidade. Tá, isso aqui eu vou deixar pra decidir depois. 4. Bancos de notificações. Os Lovers veem o que mudou desde a última visita, atualizado o preço de esqui. Isso exige autenticação, saber quem é o Lover. Fica pra quando o guia tiver um sistema de login. Aí eu vou deixar pra decidir depois. E aí, só depois que ele me devolver um caderno perfeito com todas essas coisas, vai ser transformado em skill. E ele já deixou aqui até o esboço do arquivo de skill, quando esse momento maravilhoso chegar, tá? Então aqui tem quando usar skill, quando a Laís disser, gera um caderno secreto sobre tema tal, insumos obrigatórios, ordem de montagem, regras de não negociação, enfim. Então agora que eu já mandei todas as alterações, eu vou falar o seguinte. Ok, agora que você já tem todas as alterações, eu quero que você refaça o caderno secreto do Vale Nevado Full Day e me prove que você de fato aprendeu com todos os ajustes que eu te passei hoje aqui. Uma coisa legal também, gente, é sempre utilizar esse comando compact quando você faz uma sessão muito longa, porque qualquer inteligência artificial com o tempo vai diminuindo a performance. Então, quando você bota compact, ele vai fazer um resumo de tudo que aconteceu antes e ele vai continuar performando bem.
tá? Então, sempre façam isso. E agora eu vou deixar ele trabalhar, né? Ele tem um bom trabalhinho pela frente pra fazer. E quando ele terminar, eu volto aqui e mostro pra vocês. Voltei, gente. Já é um outro dia, porque sinto muito. Ontem tinha Jogo do Brasil e eu precisava sair pra assistir. Mas esse foi o resultado final do Caderno Secreto. Muito melhor do que a versão inicial. Finalmente, né, minhas fotos voltaram como Polaroid. O componente do título tá bonitinho, com o número, beleza. Nossa, gente, olha isso. Olha a diferença dele ter colocado no início só o itinerário, tipo, em cartões, pra agora com uma vanzinha que se move. Ó, eu achei tudo! Ela vem aqui e vai mostrando o itinerário, ponto a ponto. Maravilhoso. O resto tá com componentes bonitos, interessantes, não tá boring. E assim, gente, nem se compara com a versão inicial. Então, é assim que você vai ensinando ao Claude a ir melhorando os resultados até ficar num ponto perfeito que você não tem mais nada o que dar pitaco, sabe? E aí, quando chega nesse ponto, você transforma em skill. E assim como esse mega truque que eu acabei de ensinar pra vocês, lá dentro da comunidade Love Business tem várias outras coisas e formas inteligentes de usar o Claude para obter melhores resultados. E além disso, todas as semanas eu construo várias coisas novas, aplicativos, sistemas, e eu já entrego gratuitamente pra vocês dentro da comunidade. Seja em formato de skill, seja em formato de um repositório no GitHub, que vocês vão lá, copiam só o URL, fala pro Claude instalar, e vocês já têm rodando literalmente dentro do computador de vocês. Então, assim, se você não tá na comunidade ainda, entra agora, porque próximo mês o valor vai aumentar. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês clicarem. E aproveita, porque vocês podem usufruir por 7 dias grátis. Não gostou? Não viu o valor? Tudo bem, não tem problema. Mas eu duvido muito que você não vai achar valor dentro da nossa comunidade. Quem entra, não quer sair mais. E pra quem decidir entrar, já entra, ó, com o Red Bull na mão, pra você voar junto comigo. Tchau!